Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente entra agora na segunda aula de Roma Antiga. Gente, paramos nessa tela aqui com um esquema ilustrativo de quais eram as assembleias, magistraturas e as relações entre elas. Tá? Se você quiser, tiver obcecado por Roma, quiser conhecer detalhadamente cada magistratura, qual assembleia elege cada uma e tudo mais, ok, você pausa essa tela aqui e fica olhando o quanto você quiser. Tá? Mas a verdade é que isso não é tão relevante. Eu já tinha dado essa dica na aula passada. A gente vai ter aqui que focar principalmente no Senado, nos cônsules e nos ditadores. Eu vou falar também um pouquinho dos tribunos da plebe, mas os tribunos da plebe é só depois que eu falar da revolta do Monte Sacro, daqui a uns 2 ou 3 slides. Tá? Então, se quiser, pode pausar e olhar, mas eu não acho que seja uma coisa fundamental e indispensável. Tá? Eu acho muito importante, sim, a gente passar para esse próximo slide aqui, no qual a gente consegue ler um pouquinho melhor. Tá? E aí eu vou falar rapidinho sobre essas principais magistraturas romanas aqui. Ó, a magistratura inicial, e eu vou começar de baixo para cima, a magistratura inicial a qual um patrício tinha acesso, tá? E aí a maior parte dessas magistraturas, num primeiro momento, era exclusividade, né? Tinha acesso exclusivo dos patrícios, porque os plebeus em geral eles não tinham direitos políticos, então, pelo menos no comecinho da República Romana, então a primeira magistratura a qual um patrício poderia se candidatar, concorrer, o primeiro cargo político de entrada, tá? Para um patrício era o cargo de questor. Tá? O cargo de questor era extremamente importante na estrutura romana, embora fosse extremamente desprezado pela população em geral. Por quê? O questor era o cara que cuidava do tesouro público, do dinheiro público. Por que esse cara que cuida do dinheiro da sociedade ele é desprezado? Porque, na verdade, ele não cuida do dinheiro de forma abstrata. Ele é o cara que bate de porta em porta, de casa em casa, e pega algumas moedas a título de impostos. O questor era um cobrador de impostos. Tá? Era uma magistratura muito importante, porque sem ela era impossível para a República Romana conseguir o dinheiro necessário para a manutenção dos exércitos, dos prédios públicos, realização dos festivais. Então, era através dos questores que se conseguia o dinheiro, que se cobrava os impostos, só que ninguém gosta de pagar imposto, e é por isso que os questores eles eram odiados pela população em geral. Depois a gente tinha os edis. O que fazia um edil? Pensou em edil, pensa em edificação. Edificação é a mesma coisa que prédio. O edil, ele era o cara que cuidava da conservação das construções públicas, dos prédios públicos. Então, por exemplo, os anfiteatros, eles estavam em boas condições, eles precisavam de reforma, né? As casas da cidade estavam em boas condições, precisavam de reforma, os templos, os aquedutos, que eram, enfim, os dutos de fornecimento de água, aqueágua, duto, é a mesma coisa que duto mesmo, encanamento, né? Então, o edil, ele era o sujeito que tinha que tomar conta para saber se a água estava chegando na cidade na quantidade necessária, do jeito certo, se não estava tendo um trecho do aqueduto entre o rio, né, que ficava alguns quilômetros de distância, às vezes isso não estava gerando um vazamento, um desperdício, ou um abastecimento abaixo do necessário. Tá? Por exemplo, era ele que se preocupava em manter a segurança da cidade. Ele era uma mistura de bombeiro, tá? De polícia e de, não sei, fiscal, né, da prefeitura. Hoje em dia, existe uma figura de linguagem, eu não vou saber dizer agora qual é a figura de linguagem, talvez seja metonímia, não sei, a parte pelo todo, né? Eu sempre chuto metáfora e metonímia. Os professores de língua portuguesa e literatura me perdoem, mas para mim são as duas principais figuras de linguagem, né? Enfim, base aí. Mas em que você fala hoje, por exemplo, do prefeito da cidade, né? O prefeito da nossa cidade, ele é responsável pela conservação da cidade, pelo abastecimento de água, pela segurança dos prédios, né? Saber se eles estão em boas condições, a fiscalização predial. É o prefeito quem é encarregado de garantir a manutenção das nossas ruas e estradas, né? Avenidas, enfim. Então, existe uma figura de linguagem hoje pela qual você chama, e acho que isso é uma metonímia, uma metáfora, não sei, você chama o prefeito de edil, né? Então você fala assim, o edil aqui do Rio de Janeiro e tal, seria, no caso, o prefeito Marcelo Crivella.
Isso é uma figura de linguagem, né? Você pode usar esse termo, que era um termo lá da Roma Antiga, para se referir aos prefeitos. Assim como, por exemplo, você pode se referir aos tribunais de justiça no Brasil como pretor, né? Existe uma linguagem até meio empolada, assim, meio para dizer que é chique, né? Que quando advogado vai se referir ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, né? Eles chamam o STF de excelso pretor, o grande pretor, o incrível, maravilhoso, tudo de bom pretor. Por quê? Os pretores lá na Roma Antiga, né, já me antecipando um pouquinho, cuidavam da administração da justiça. Eles eram os juízes que julgavam as lides, as disputas entre dois cidadãos. Né? Um cidadão fala assim, aquele cara ali, ele me agrediu. Não, mas ele me agrediu primeiro. E aí quem é que foi o agressor primeiro, quem estava realmente só se defendendo? Isso era julgado pelos pretores. Então, questores, tesouro público, edil, manutenção e segurança da cidade, pretores, justiça. Os censores tinham uma dupla função, que era fazer o censo, o recenseamento da população. Tá? Então, com isso, o censor ele dizia quantos eram os indivíduos pertencentes a cada tribo. Tá? E aí, com isso, era como se você. Essas tribos aqui, né, a Assembleia Tribal, eu já vou um pouquinho para a Assembleia. Essa Assembleia Tribal, né, a cidade de Roma ela era dividida em várias tribos, e é como se essas tribos fossem os distritos eleitorais. Tá? Você tem o distrito eleitoral de Duque de Caxias, o distrito eleitoral de Niterói, o distrito eleitoral de São Gonçalo, de Angra dos Reis, disso, daquilo outro. Né? Como é que você determinava lá na Roma Antiga a qual tribo, a qual distrito eleitoral, de qual grupo aquele indivíduo fazia parte, né? Porque você contabilizava os votos de cada tribo. Então, se tivessem pessoas votando na tribo errada, isso poderia desequilibrar os esquemas de votação e tal. Então, quem determinava, olha, você fulaninho é dessa tribo, você beltraninho é daquela outra tribo, eram os censores. Os censores, eles contavam a população, eles faziam o censo, o recenseamento, tá? Diziam, olha, essa tribo aqui tem 5.000 pessoas, essa aqui tem 4.910, e aquela outra tem 5.200, né? Mas também era o censor que fazia ali a censura. Tá? A palavra censura tem uma origem equivalente a censo. Censo e censura, né? Aqui na censo com C e censura, né? Na Roma Antiga, é porque essas duas atividades que na nossa cabeça parecem muito distintas, na nossa cabeça não cabe muito a ideia de uma censura num regime democrático. Né? Mas a princípio até existe. Imagina, por exemplo, se a gente pode deixar uma criança entrar num espetáculo destinado a público adulto, por exemplo, uma boate, uma casa de shows e tal, em que você vai ter uso de bebida alcoólica, coisas do tipo. Pode uma criança entrar num ambiente desse? Óbvio que não, né? Só maiores de 18 anos podem entrar nesse tipo de espaço, de ambiente. Então isso é uma forma de censura, né? Quando, por exemplo, você vê na televisão dizendo assim, programa não recomendado para menores de 14 anos, de 10 anos, isso é como se fosse uma forma de censura, né? Você está dizendo qual é o público adequado para participar daquele evento, daquele espetáculo, daquela situação. Eram os censores romanos que faziam isso. Eles diziam se aqueles festivais públicos, se aqueles espetáculos públicos estavam de acordo com a moral e os bons costumes romanos. Né? Então o censor ele contava a população e fiscalizava esses espetáculos públicos. Bom, todos esses são realmente muito pouco importantes. As duas magistraturas realmente mais importantes aqui são os ditadores e os cônsules. Vamos lá. O cônsules aqui é plural de cônsul, no singular, tá? E o cônsul era como se fosse, entre aspas, o presidente. Tá? O cônsul era como se fosse o presidente. Esses cônsules, eles lideravam as assembleias. Tá? Eram eles que poderiam convocar uma assembleia para fazer a votação de uma lei. Eles participavam, né, presidiam as sessões do Senado. Propunham leis. Era como se eles fossem, vamos lá, botar entre muitas aspas aqui, presidente da República. Tá? Imagina a função que hoje é feita pelo presidente. O presidente ele pode propor projetos de lei, embora ele não possa aprovar e criar sozinho a lei, mas ele pode propor o projeto de lei para que o legislativo vote. Né? Quem fazia isso lá na Roma Antiga eram os cônsules. E havia 2 cônsules simultaneamente. A ideia aqui era evitar uma concentração excessiva de poderes nas mãos de um indivíduo só. Então, o consulado romano era uma instituição dúplice, era uma instituição exercida por 2 indivíduos em caráter simultâneo. Faz sentido para você?
Espero que sim. É um pouco parecido lá com a diarquia espartana, tá? Eram eleições em caráter anual, tá? Então você tinha ali um mandato de 1 ano para o cônsul, tá? E aí você elegia 2 cônsules simultaneamente. A princípio, os 2 cônsules eram patrícios, mas à medida que o tempo for passando, a gente vai ver isso em alguns slides futuro, a gente passa a ter uma situação na qual um cônsul é plebeu e o outro cônsul é patrício, tá? E aí, à medida que o tempo vai passando, os plebeus eles vão ganhando uma certa influência, um certo poder político, tá? Mas isso é para um momento futuro. Num primeiro momento da República Romana, os cônsules eram sempre em número de dois, era um número dúplice, né? Era um par, e eram sempre da classe patrícia, tá? Quando dava ruim, quando a situação chegava num estado caótico em Roma, né? Por exemplo, está vindo um povo inimigo invadir Roma e eles estão a 1 semana de distância de marcha, eles vão marchar, 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 daqui a 1 semana eles estão aqui e vão nos destruir, vão matar todo mundo e tal, e a gente não tem exército, tem que convocar o exército, é uma emergência, uma coisa assim muito grave. O que você fazia? Ou então Roma vai começar uma guerra grande contra um povo muito poderoso. Nesse caso, o que você fazia? Tá? Elegia-se ditadores. Hoje, quando a gente fala em ditadura, a gente pensa, sei lá, países tipo Coreia do Norte, Venezuela, né, Arábia Saudita, que é uma monarquia meio ditatorial, enfim, não estou nem aqui falando direita e esquerda, não. É ditadura mesmo, um governo autoritário, um governo no qual a participação popular é baixa. Tá? A gente tem essa noção hoje porque as ditaduras que surgiram a partir do final do século XIX, mas principalmente no século XX, tinham esse caráter. O caráter de serem coisas pouco democráticas. Os ditadores no século XX, por exemplo, né, quando você falar em ditadura no século XX, você está falando de um cara que não está respeitando a lei. Um cara que assumiu o poder por vias ilegais. Não era esse o fato, não era essa a situação do ditador no início da República Romana. A ditadura era uma magistratura legal. Havia uma lei que dizia, olha, é, o Senado pode eleger, pode escolher um ditador. Tá? Como é que era o ditador no início da República Romana? Era uma magistratura com um tempo marcado de 6 meses. Hoje em dia a gente tem, né, as ditaduras quando o sujeito fica por tempo indeterminado. O cara lá da Coreia do Norte, ele está há muitos anos governando, antes dele o pai dele também. A gente tem essa noção de que o ditador ele normalmente escolhe quem vai ser seu sucessor. Lá na Roma Antiga não era isso. Tá? Lá na Roma Antiga era como se fosse um presidente, mas com poderes a mais. Tá? Imagina um presidente que pode criar leis, um presidente que pode tomar medidas sem consultar o legislativo em caráter temporário, tá? Um caráter emergencial. A ditadura, no início da República Romana, seria como se fosse hoje, por exemplo, um estado de sítio, um estado de guerra, um estado de emergência, na qual você tem uma situação fora do normal e o poder legislativo atribui ao chefe do executivo poderes excepcionais. Faz sentido? Então, o ditador, no início da República Romana, era como se fosse um super-presidente. Tá? Um presidente com superpoderes, mas por um tempo pré-determinado de 6 meses, renovável por mais 6. A princípio era isso. Tá? E aí, quando chegava esse tempo, o ditador não podia falar assim, agora eu sou o ditador, eu tenho todo o poder e vou fechar o Senado, vou desobedecer o Senado e as leis. Não, isso não existia no início da República Romana. Vai começar a acontecer quando a gente começar a ter guerra civil em Roma, quando as instituições da República Romana começarem a dar sinais de exaustão. Isso, o papel do ditador na Roma Antiga começa a mudar. Alguns indivíduos se elegem ditadores e começam a desrespeitar o Senado. Mas num primeiro momento, o ditador é como se fosse a mesma coisa que um cônsul. Só que, no sentido de que ele era eleito, né, era um cargo unitário, era um ditador só, porque os cônsules eles podiam discordar uns dos outros. Então, imagina, se você tem que traçar uma estratégia de guerra, aí tem dois caras, um fala, vamos fazer A, outro diz, não, vamos fazer B. Isso poderia ser arriscado para a segurança de Roma. Aqui, então, você elege um ditador por um tempo pré-determinado, com poderes excepcionais, mas quando acabar esse tempo, meu amigo, tchau, tchau, né, acabou o seu poder. Era mais ou menos isso. Falei da Assembleia Tribal, a gente tem a Assembleia Centurial. Essas centúrias elas tinham como base a organização militar, a centúria era o grupo de 100 soldados, tá? E a gente tinha a Assembleia Curial, que era a que tratava dos assuntos religiosos. Sem dúvida, o que você precisa lembrar daqui, desse slide agora, são os cônsules, os ditadores, e daquele slide lá atrás você precisa lembrar do Senado. Tá? Lembrou disso? Você está muito bem.
Vamos falar agora de, à medida que o tempo passa, né? A gente tem, por exemplo, a República Romana sendo proclamada em 509 a.C., em 494, menos de 20 anos após a República, os plebeus eles percebem o seguinte: opa, peraí, nós plebeus participamos de uma revolta contra Tarquínio o Soberbo, expulsamos os etruscos, acabamos com a monarquia e implantamos uma república. Bacana, que legal. Mas agora nós, que ajudamos a fazer esse governo, não podemos participar dele, não temos autoridade nenhuma sobre ele, os patrícios nos governam e nos comandam, assim como Tarquínio o Soberbo nos comandava, né? Será que a classe patrícia pode abusar de nós, nos maltratar e fazer o que quiser de nós, assim como Tarquínio Soberbo fazia? Né? Qual é a diferença de ser mandado por um ou de ser mandado por, sei lá, 500, né? Sendo que você continua tendo que abaixar sua cabeça e obedecer e tudo mais? Então, os plebeus, no ano de 494, eles vão fazer uma revolta, chamada Revolta do Monte Sacro. O que esses plebeus perceberam? Como eles eram a base da sociedade, a maior parte da mão de obra no começo da República Romana, isso passa a mudar, a maior parte da mão de obra passa a ser mão de obra escrava, mas nesse primeiro momento ainda são plebeus, né? A maior parte das funções camponesas, dos trabalhos remunerados, são feitos por plebeus. Os plebeus, eles são os caras que atendem o comércio, eles são os caras que carregam carga do porto para a cidade, né? São os estivadores, eles trabalham nas minas, eles trabalham com a maior parte das funções ali que mantém Roma funcionando. Tá? Então, eles percebem o seguinte: se eles fizessem uma espécie de greve geral, Roma parava. E é mais ou menos isso que eles fazem. A revolta do Monte Sacro é quando a maior parte dos plebeus, assim, uma esmagadora maioria, cruza os braços, faz uma espécie de greve, saem da cidade de Roma, ali do núcleo principal da cidade de Roma, sobem um monte que ficava próximo, chamado Monte Sacro, e eles ficam lá e falam assim: a gente não volta a trabalhar, não vamos mais fazer nada, Roma parou, não tem quem produza comida, não tem quem transporte as mercadorias, quem faça nada, tá? A não ser que os patrícios aceitem as nossas condições. Tá? Os patrícios percebem que aquilo ali era realmente grave, colocava em perigo a cidade de Roma. Né? Naquele momento, por exemplo, Roma estava muito vulnerável para ser atacada por um povo estrangeiro e poderia acabar sendo dominada. Nesse momento, Roma ainda tem uma extensão territorial bem pequenininha, limitada ali ao centro da Península Itálica. Tá? Roma ainda não era um grande império que dominava a Península Itálica inteira, a bacia do Mediterrâneo inteira. Então, havia inúmeros povos poderosos nessa época, os persas, o Alexandre, os gregos, enfim, né? Alexandre ainda nem é nesse momento, Alexandre é depois, mas a gente tem ali os gregos eram povos poderosos, os cartagineses, que eram descendentes dos fenícios, a gente vai falar dos cartagineses daqui a pouco, os próprios persas. Nesse momento, Roma estava muito vulnerável, ainda mais com a cidade parada por algumas semanas. Então, o que que os patrícios, o que que o Senado faz? Manda um ex-cônsul, tá? Que era um político que era muito querido, muito prestigiado pelos plebeus, para conversar com os plebeus. E aí ele explica para os plebeus o seguinte: plebeus, vocês são como se fosse o estômago, tá? Da sociedade romana. Vocês não têm liberdade de pegar uma coisa, de andar para onde vocês quiserem. Vocês não têm a mesma liberdade que as mãos e os pés. Mas vocês mantêm a cidade de Roma nutrida. Tá? Então imagina no momento em que vocês fazem uma greve. Imagina que o estômago faz uma greve. Vai faltar nutriente para os braços e para as pernas? Vai. Tá? Só que se os braços e as pernas morrerem, o estômago morre também. Se o corpo como um todo morre, o próprio estômago também sofre. Então, quando vocês fazem essa revolta, vocês plebeus, por não terem a mesma liberdade, o mesmo poder, a mesma autonomia que os braços e pernas, que o Senado, que os patrícios, vocês estão mostrando para os senados e para os patrícios que existe um problema, mas vocês vão sofrer também a longo prazo com isso. Quando Roma se desintegrar, vocês vão sofrer também. E aí os plebeus falam: pô, excelente metáfora, muito bem explicado, a gente concorda com você. A gente não quer que Roma se destrua, mas a gente quer que a gente ser respeitado e que as nossas demandas sejam ouvidas. E aí esse cônsul fala: tá, bacana, o que vocês querem? Olha, a gente quer escolher um magistrado só nosso. Vocês, patrícios, têm aí os cônsules, vocês escolhem 2 cônsules, bacana. A gente quer escolher um tribuno, chamado tribuno da plebe. Nesse momento é criado o tribunato da plebe. O que era o tribunato da plebe? O tribunato da plebe era uma magistratura romana, cuja função era defender exclusivamente os plebeus. O tribuno da plebe, ele só tinha que se preocupar com assuntos referentes aos plebeus. O tribuno da plebe, ele não tinha que se preocupar com política externa, com questões econômicas, com guerra, com peste, com nada. Apenas em cuidar dos plebeus,
criar medidas que protegessem e que beneficiassem os plebeus. Tá? Quem vai eleger o tribuno da plebe é uma assembleia popular, uma assembleia na qual só os plebeus participam. Tá? Você tem as outras assembleias na qual plebeus e patrícios participam. Essa assembleia popular, só os plebeus participam, só os plebeus votam e escolhem o tribuno da plebe. O tribuno da plebe que, por acaso, fosse subornado pelos patrícios e começasse a não cuidar mais dos plebeus, ele poderia ser destituído do cargo. Tá? Então, você tinha um tribunato da plebe, era uma função para cuidar de assuntos plebeus. O tribuno da plebe, ele tinha imunidade, tá? Sobre a sua pessoa, sobre a sua residência. Então, qualquer um que atentasse contra a vida do tribuno da plebe, se os patrícios fazem uma rebelião e invadem a casa do tribuno para matar um tribuno da plebe. Aquele tribuno está defendendo muito os plebeus e acabou prejudicando os interesses dos patrícios. E aí os patrícios invadem a casa daquele tribuno para matá-lo, para bater nele, para depredar a sua casa e tal. Os plebeus eles tinham liberdade de matar pessoas que ameaçassem o tribuno da plebe, e quem matasse a pessoa que ameaçou o tribuno da plebe não poderia ser julgada, processada ou presa. Estava automaticamente livre. Isso dava ao tribuno da plebe uma segurança muito grande de que toda a sociedade, a maioria da sociedade, que eram os plebeus, poderiam agir com violência para defendê-lo. Então, basicamente, toda a classe plebeia era a proteção do tribuno. Era a maioria da sociedade protegendo o tribuno com unhas e dentes. O tribuno ele sabia, então, que dificilmente um patrício ameaçaria a sua vida, embora isso tenha acontecido depois. Tá? Mas no primeiro momento, a instituição do tribunato da plebe ela era muito respeitada. O tribuno poderia vetar leis criadas pelo Senado. O Senado era todo poderoso, podia declarar guerra, cobrar impostos, fazer o que quisesse. Mas se o Senado estabelecesse uma medida que prejudicava os plebeus, tá? O tribuno ele poderia vetar essa medida. Ou seja, a lei ficava invalidada se essa lei prejudicasse os plebeus. Bastava o tribuno lá dar uma canetada e falar, ó, não vale mais nada isso aqui. Então, o poder do tribuno era muito grande. Era restrito a um aspecto da vida romana, cuidar dos plebeus. Mas era, nesse aspecto, muito grande esse poder. Faz sentido? Tá? Com isso, os patrícios falam, tudo bem, a gente aceita, né? A revolta do Monte Sacro acaba, a greve acaba, os plebeus voltam às suas funções normais e, a partir daí, passa a haver uma certa proteção. Só que à medida que o tempo passa, os plebeus eles querem mais. Tá? Eles ainda querem mais direitos, eles querem tentar chegar ao máximo de igualdade em relação aos patrícios. Então, alguns anos depois, a gente vai ter a criação das leis, da Lei das 12 Tábuas. São 12 tábuas de pedra, de mármore, nas quais as leis romanas, as principais leis romanas foram esculpidas, e essas leis elas ficavam expostas no Fórum Romano. O Fórum Romano era o centro da cidade, onde estava a maior parte da atuação política, onde eram feitas as votações e tal. Isso servia, mais uma vez, da mesma maneira que, por exemplo, lá no caso dos hebreus, serviu a criação dos 10 mandamentos, ou lá no caso dos mesopotâmios, serviu a criação do Código de Hammurabi, era para garantir a segurança jurídica, era para ter a certeza de que as elites, os governantes, não mudariam a lei, que até então estava só na memória das pessoas, para benefício próprio. A lei agora estava clara, exposta ali, divulgada para todos, para que não houvesse perigo de má interpretação, de alteração do sentido da lei, e aí todo mundo sabia o que era permitido, o que era proibido, e com isso todo mundo poderia se comportar de acordo e ter a segurança de que não seria punido de forma injusta, de forma inadequada. Algum tempo depois a gente vai ter a criação da Lei Canuleia. A Lei Canuleia ela estabelecia igualdade civil entre patrícios e plebeus. A partir de então, patrícios e plebeus são iguais perante a lei, até então não eram. Isso significava que, por exemplo, antes era proibido o casamento interclasses. Não era permitido que um plebeu se casasse com um patrício e vice-versa. Tá? Por que isso vai acontecer nesse momento? Porque à medida que o tempo vai passando, a gente tem plebeus se tornando muito poderosos. A princípio, os patrícios só eram poderosos, eles eram donos das terras e por isso eram poderosos. Só que os plebeus eles começaram a se dedicar à atividade comercial. E com isso, vai surgir uma nova classe social derivada dos plebeus. Aquelas 4 classes que a gente falou lá no começo, ainda na monarquia romana, isso vai se tornar mais complexo. Agora vai surgir uma nova classe, que é a classe dos equos. A classe dos equos. Ou a gente pode traduzir como classe equestre. Equus vem de cavalo. Tá?
essa classe vai ser chamada de classe dos cavaleiros. Quem eram os cavaleiros? Eles estavam entre os plebeus e os patrícios. Eles não tinham o mesmo prestígio que os patrícios, eles não podiam participar do Senado como os patrícios, eles eram plebeus, mas eles não eram plebeus comuns, porque eles não eram pobres. Essa classe dos cavaleiros, a classe equatorial, perdão, eu acho que era isso, equatorial. Não, perdão, equatorial tem a ver com o Equador, estou falando besteira. Equestre, perdão, olha que furo, tá? Não vou nem editar, vou deixar o furo aí para mostrar que quem sabe faz ao vivo, tá? A classe equestre, ecos, da origem é equestre, a classe dos cavaleiros, a classe equestre, era uma classe intermediária, tá? Não tinha o prestígio do patrício, não podia participar do Senado, mas não era um simples plebeu pobre. Era um plebeu que enriqueceu e que aí o filho enriqueceu mais ainda, e geração após geração, eles se tornaram tão ricos quanto os patrícios, mas não tinham ainda a mesma igualdade, os mesmos direitos que os patrícios. Então esse grupo começa a pressionar a República Romana para ter essa igualdade civil. Tá? Eram pessoas que queriam, por exemplo, entrar na classe dos patrícios, podendo se casar com o patrício. Era um cara que era um equestre, era um cavaleiro, e ele queria casar com uma menina que era da classe dos patrícios, para ter o mesmo prestígio, o mesmo destaque, só que até então era proibido. Vem a lei Canuleia, em 445 a.C., e estabelece essa igualdade e permite o casamento entre patrícios e plebeus. Depois a gente vai ter algumas décadas depois, bastante tempo depois, a criação das chamadas leis licínias. Com as leis licínias a gente passa a ter, já que são dois os cônsules, um cônsul patrício e um cônsul plebeu. O cônsul plebeu não pensa que era um estivador do cais do porto, um cara de condição muito baixa. Ele era em tese da classe dos plebeus, mas ele era normalmente aí um desses equestres, né? Era um plebeu enriquecido. Tá? Então a gente passa a ter um patrício e um plebeu, né? Participando do consulado, e as leis licínias também vão abolir a escravidão por dívida. A partir de então, o escravo em Roma passa a ser só escravo conquistado em guerra. Tá? Isso porque, nesse momento, Roma já estava em franco processo de expansão, a cidade romana estava crescendo muito, tá? E isso demandava presença constante dos plebeus em guerras. Só que o que acontecia na prática? Alguns plebeus ali que eram pequenos donos de terra ou que trabalhavam de forma assalariada, eles tinham que abandonar o seu trabalho para se dedicar à função militar. Eles eram convocados para a guerra. Com isso, acabava que o cara que era pequeno dono de terras, ele tinha que deixar a sua terra para trás e ir para o exército. Quem ficava cuidando da terra? A esposa e os filhos. Mas suponha que a esposa ficou doente, os filhos ainda eram muito pequenos, aconteceu algum problema naquela família ali e eles não puderam cultivar a terra. O que o cara ganhava como salário no exército era tão pouco, o soldo dele era tão baixo, era um valor, assim, às vezes simbólico, ou às vezes em determinados casos valor nenhum, que a família acabava se endividando, tá? E com isso, aquele plebeu que trabalhou em prol da República Romana para defender Roma, para fazer com que Roma conquistasse territórios e se expandisse, quando ele voltava para casa, a família dele estava endividada, ele perdia a terra e acabava virando escravo. Né? Então isso começa a gerar uma tensão social, um conflito muito grave. As leis licínias, né, ao garantir um cônsul plebeu, isso vai dar uma representatividade maior para os plebeus, e aí vai se propor ali a abolição da escravidão por dívida e a libertação dos plebeus que estavam escravizados, com a anulação das suas dívidas. Tá? Então, com isso, o plebeu ele sabia que, ainda que fosse lutar por Roma e se endividasse e tal, pelo menos escravo ele não ia virar. Porque chegou um momento em que os plebeus eles estavam começando a pensar, pô, do que vale eu me ferrar para beneficiar Roma e ainda virar escravo no final? Não quero, nem me chama para o exército. Né? Então isso estava criando uma crise em Roma, no momento que Roma mais precisava conquistar novas terras, se defender de inimigos, lutar guerras. Então, as leis licínias aí vão dar uma garantia de que nenhum romano será escravizado, nenhum cidadão romano será escravizado por dívida, por participar do exército, por lutar lá nas guerras e participar das legiões. Tá? Depois a gente vai ter a lei Ogúnia, que dava igualdade religiosa, tá? E aí os plebeus eles poderiam participar dos cargos religiosos, dos cerimoniais religiosos, que eram muito importantes e eram muito prestigiosos na sociedade romana. Por último, a gente vai ter aí a chamada Lei Hortência, que garantia que os comícios romanos tinham, perdão, os comícios plebeus, né, o comicium plebis,
teria um caráter de Assembleia Popular e que o que ele decidisse teria força de lei. Ou seja, né, é como se você tivesse, além do Senado, agora uma Assembleia de plebeus que tinha a mesma importância quase dos plebeus, perdão, do Senado. Tá? Então você passa a ter ali dois grandes órgãos legislativos, né, a Assembleia Popular, o Comitium Plebis, e o Senado com poderes quase equivalentes nesse momento. Tá? Lei Hortência aí do princípio do século III a.C., né, as primeiras décadas do século III a.C., 287, e você vai daqui a pouquinho perceber que nesse momento os conflitos sociais em Roma eram tão grandes que o Senado não teve como não aceitar isso. Se o Senado não aceitasse, né, Roma estava à beira de guerras civis nesse momento, estava numa tensão social muito grande, essas tensões elas vão crescendo ao longo do tempo, porque plebeus e patrícios têm ali uma certa disputa por poder. Tá? Então, essas tensões sociais, desde o início da República até praticamente o século I a.C., elas vão crescer, elas vão escalar, vão ficar cada vez maiores essas tensões, com uma disputa em que plebeus vão percebendo sua importância numérica, sua importância social, e vão cada vez mais exigindo igualdade. Essa igualdade ela é crescente, beleza? Vamos para o próximo slide aqui. Vamos falar da expansão territorial romana. A gente vai falar de duas fases da expansão romana durante a República. Depois a gente vai ter outros momentos de expansão durante o Império Romano. Mas dentro da República Romana a gente tem duas grandes fases. Tá? A primeira fase tinha como alvo a Península Itálica. Tá? E aí o objetivo era a garantia de abastecimento de comida e conquista de escravos. Tá? Quando eu falo de abastecimento aqui, é porque essas regiões ao sul da Península Itálica, elas eram grandes produtoras de trigo. Tá? Com isso, Roma, que tem uma população que está em franco crescimento, né? A população romana está crescendo muito, muito rápido, tem cada vez mais gente em Roma. Roma é uma cidade cada vez maior, conquistando vários territórios. Era necessário garantir comida para toda essa gente. Então, Roma decide conquistar essas regiões aqui ao sul. E com isso, Roma entra em rota de colisão com dois povos grandes e importantes. Quais são esses dois povos grandes e importantes? Os gregos, as colônias gregas. Não sei se você lembra lá da primeira aula de Grécia. Eu falei para você que a Grécia era dividida em Grécia continental, asiática, insular e peninsular. Tinha um mapa com essas quatro regiões, mas tinha uma quinta que não estava no mapa. Era a chamada Magna Grécia. O que era a Magna Grécia? Era toda essa região aqui ao sul, tá, da Península Itálica. Isso aqui era a Magna Grécia. Tá? Então, Roma decide atacar essa região aqui da Magna Grécia, tá? Porque era uma região produtora de trigo, tá? E era necessário esse trigo para abastecer, para garantir a segurança alimentar da crescente cidade de Roma, da crescente urbe romana. E também conquistar escravos no momento em que, lembra lá das leis que aboliram a escravidão entre cidadãos romanos, era necessário também garantir que agora você vai ter escravos, né, estrangeiros para compensar os cidadãos romanos que estavam escravizados e foram libertados. Tá? Então, os dois principais objetivos nessa primeira fase era conseguir comida e conseguir escravos. Tá? Só que quando Roma chega nessa área, ela além de entrar em rota de colisão com a Magna Grécia, com colônias gregas, os romanos também começam a brigar com os fenícios. Tá? Perdão, os fenícios, com os cartagineses. Tá? Olha o meu ato falho aí, meu ato falho é inclusive explicativo. Tá? Os cartagineses, eles eram descendentes dos fenícios. Tá? Se você lembrar lá atrás da Antiguidade Oriental, né, teve uma aula que a gente falou sobre fenícios e persas. Né? Os fenícios eles eram um povo de navegadores que colonizaram ampla região em torno da Baía do Mediterrâneo, principalmente o norte da África, no que hoje é a Tunísia. A Tunísia ela fica mais ou menos aqui, ó, nessa área aqui que eu estou riscando. É porque o mapa está cortado, mas nessa área aqui você tem o norte da África, e aí aqui ficava Cartago. Então Cartago conquistou, além dessa parte aqui do norte da África, uma parte da ilha da Sicília, tá? Uma parte dessas ilhas aqui, e também a Península Ibérica. Tá? Eu não vou desenhar a Península Ibérica aqui, porque a Península Ibérica estaria exatamente onde está esse texto. Tá? Então,
Os cartagineses, descendentes de fenícios, tá? Eles conquistaram ali no norte da África toda essa região aqui do Mediterrâneo Ocidental. Em latim, em língua romana, tá? Os fenícios, a palavra fenício, se fala puenice, tá? Puenice, tá? Então, por isso é que as guerras de Roma contra os cartagineses, descendentes dos puenices, foram chamadas de guerras púnicas. Tá? Percebe? Você corta o E aqui, tá? E aí fica puniti, púnico. Tá? Então, guerras púnicas, porque foram guerras de romanos contra descendentes de Puenite, né, de fenícios, que era a cidade de Cartago. Nessa segunda fase aqui, Roma vai. Eu vou apagando tudo, gente, porque eu vou me empolgando à medida que eu vou escrevendo e acabo rabiscando de um jeito que o slide se torne compreensível. Então, eu anoto o que eu quero te mostrar, depois eu apago o slide para a gente ter a clareza aqui. Nessa segunda fase, o alvo da expansão romana ela é principalmente as ilhas do Mediterrâneo Ocidental e a Península Ibérica, tá? Além do norte da África. Nesse contexto, a gente vai ter rivalidade entre Roma e Cartago nas guerras púnicas. Eu falo de guerras púnicas no plural, porque a gente está falando de 3 guerras púnicas. Tá? São 3 as guerras púnicas. Na primeira, Roma conquista toda a ilha da Sicília e mais essas ilhas aqui, Sardenha e Córcega, que eram áreas de domínio cartaginês. Na segunda guerra púnica, os cartagineses tentam se vingar. Eu não vou detalhar muito a segunda guerra púnica, mas eu te sugiro muito que quando você terminar essa aula aqui, pode ser na Wikipédia se você quiser. Pode ser no YouTube, tá? Joga no YouTube Guerras Púnicas, né? Ou Segunda Guerra Púnica. Procura melhor detalhezinho sobre a Segunda Guerra Púnica. Eu ia ficar aqui uma meia hora falando de Segunda Guerra Púnica se eu fosse relatar cada detalhezinho, mas certamente é uma guerra muito importante. É meio que a Segunda Guerra Mundial lá da Antiguidade. Tá? É a Segunda Guerra Púnica. Ela é fenomenal, ela é extraordinária, ela é cheia de fenômenos inacreditáveis. Na Segunda Guerra Púnica, os cartagineses que foram derrotados na primeira, eles decidem se vingar e tentam recuperar os territórios perdidos. Como? O grande líder cartaginês da Segunda Guerra Púnica era um cara chamado Aníbal, Aníbal Barca. E Aníbal Barca, lá em Cartago, lá no norte da África, eles começam a capturar, a treinar e usar como arma de guerra elefantes. Lá no norte da África tinha elefantes, né? Eles importavam elefantes de outras regiões mais ao sul e começam a treinar e usar esses elefantes como armas de guerra, como montaria. Então, o Aníbal, ele treina dezenas de elefantes, pega esses elefantes, em vez de desembarcar diretamente em Roma, vir aqui de Cartago e desembarcar diretamente em Roma, porque ele acreditou que os romanos estariam esperando por ele e poderiam derrotá-lo, ele atravessa aqui pelo norte da África até a Península Ibérica, tá? Joga lá da Península Ibérica até aqui o norte da Península Itálica. Aqui a gente tem a maior cadeia montanhosa da Europa, os Alpes. Ele atravessa os Alpes montado em elefante, tá? Montanhas com neve, montanhas que você tinha que escalar, às vezes paredões quase verticais. Ele consegue atravessar os Alpes, chega aqui na Itália, norte da Península Itálica, tá? E começa com seus elefantes a dizimar as cidades romanas, a destruir plantações, a incinerar cidades e vai derrotando todas as tropas que Roma mandava. E ele vai descendo a Península Itálica inteira. Ele poderia fazer um ataque direto a Roma, mas ele temia que a cidade de Roma estivesse muito bem protegida. Então ele fala, vou enfraquecer Roma primeiro antes de atacar o coração do meu inimigo. Né? E aí ele decide contornar a cidade de Roma, vai descendo até o sul da Península Itálica, destruindo mais coisas ainda. A ideia é que ele com isso conseguisse cortar os suprimentos de comida, provocasse uma fome em Roma, e aí quando a cidade de Roma tivesse faminta, seria mais facilmente derrotada. Aí quando ele volta para agora sim tentar atacar a cidade de Roma, os romanos desenvolvem uma estratégia para derrotar os elefantes. Se você estiver curioso sobre essa estratégia, procura alguma outra fonte, algum outro recurso aí sobre Segunda Guerra Púnica. Não vou detalhar muito isso, tá? Mas basicamente Roma consegue formar uma contra-estratégia e com isso neutraliza os elefantes de Aníbal. Tá? Basicamente Aníbal e as suas tropas eram nada sem os elefantes. Tá? O elefante era a arma secreta, a arma-chave. Tá? Quando Roma desenvolve uma estratégia para derrotar esses elefantes, as tropas de Aníbal são dizimadas. Tá?
Cartago vai perder, além do que havia perdido na Primeira Guerra Púnica, toda a toda a Península Ibérica, que era uma região rica em metais preciosos, ouro principalmente, tá? Ali no que hoje é a Espanha. Com isso, a cidade de Roma ela agora detém grandes regiões do entorno do Mediterrâneo, com muito mais recursos econômicos do que antes, o que favorece os comerciantes, a classe equestre, os equos, tá? E os cavaleiros, e com isso Roma se torna uma cidade ainda mais próspera. Roma agora começa a investir cada vez mais em navios para interligar os seus vários territórios, tá? Até que Roma agora começa a dizer o seguinte: olha, vencemos Cartago na Primeira Guerra Púnica, os cartagineses se voltaram contra nós, tentaram nos derrotar e quase conseguiram na Segunda Guerra Púnica. Agora na Terceira Guerra Púnica, delenda Cartago. Delenda Cartago era uma frase que um cônsul romano dizia lá para o Senado. O que significa delenda Cartago? Delenda aqui significa deve ser destruída, tá? Deve desaparecer. Delenda Cartago. Cartago deve desaparecer. Cartago ou Cartago, tá? Pronuncia-se das duas formas. Cartago deve desaparecer. E aí esse cônsul romano, ele consegue convencer o Senado a fazer uma terceira guerra púnica para que não houvesse o perigo de Cartago se reerguer e lutar contra Roma uma terceira vez. Então essa terceira guerra púnica basicamente é um massacre, é uma destruição. A própria cidade de Cartago agora é cercada e combatida. Antes os romanos lutavam em seu território, agora eles levaram a luta para o território do inimigo, tá? E cercam a cidade de Cartago. A cidade de Cartago sofre um sítio, né? Ela é sitiada e fica desabastecida de comida e tal. Sofre um bloqueio naval e um bloqueio terrestre. As mulheres cartaginesas tiveram que cortar seus cabelos para com o cabelo fazer corda, fazer arco, corda de arco e flecha, né? Enfim, tem essa lenda aí de que as mulheres tiveram que contribuir e tal, e toda a população cartaginesa fez uma enorme mobilização para tentar se defender, e ainda assim não conseguiu. Quase toda a população de Cartago foi escravizada, inúmeros estupros, violências, massacres, crianças mortas, enfim. A cidade de Cartago foi completamente incinerada, posta abaixo, e Roma jogou sal, enormes quantidades de sal, no que era Cartago, para que nada mais brotasse ali, para que o solo se tornasse estéril e nunca houvesse uma nova Cartago ali e Roma tivesse livre do seu maior inimigo. Dramática essa segunda fase da expansão romana. Roma vence, mas a muito custo, quase correndo o risco de desaparecer na Segunda Guerra Púnica, tá? E consegue dominar todo o Mediterrâneo ocidental, agora com enormes fontes de trigo, de metais preciosos, a classe dos comerciantes cada vez mais poderosa, tá? A gente tem aqui, né, um mapinha que, se você quiser pausar, onde está Cartago, quais são os territórios conquistados na Primeira Guerra Púnica, na Segunda, enfim, as batalhas e tal. Se quiser, pause isso aqui, olha com calma, tá? Não vou ficar falando mais sobre além do que a gente já falou, tá? Basicamente, outro mapinha aqui falando sobre guerras púnicas, tá? E aí vem as consequências das guerras púnicas, dessa expansão romana, tá? Primeiro, passa a haver um domínio do mar Mediterrâneo, a princípio só do Mediterrâneo ocidental, mas o próximo passo, Roma começa a olhar para o Mediterrâneo oriental, aquela terra de riquezas fabulosas, magistrais, a Grécia, né? A Grécia indomada até então, os persas tentaram e não conseguiram, o Egito já dominado várias vezes, mas ainda assim uma terra grandiosa, com muita produção de comida, toda aquela região ali da Anatólia, da Ásia Menor, a região da Fenícia, a região da Mesopotâmia. Os romanos olhavam para tudo aquilo, regiões muito antigas, muito anteriores à própria fundação de Roma. Os romanos olhavam aquilo como uma espécie de admiração, né? É como se aquelas lá fossem as grandes e antigas potências e Roma fosse a nova potência, e Roma, para se firmar, para mostrar o seu poder, quisesse iniciar esse processo de expansão ali para todo o mar Mediterrâneo. Então, os romanos, que eram a princípio um povo que estava muito focado na dominação terrestre, começa a investir cada vez mais na marinha, em navios e tudo mais, tá? A partir desse momento, Roma começa a olhar para a Grécia
com olhos de cobiça, conquista a Grécia, tá? E começa a sugar a cultura helenística, aquela cultura que a gente falou lá atrás, quando falou de Alexandre, né? A cultura grega misturada com aquelas culturas orientais e tudo isso, começa a ser absorvido por Roma. Nesse momento, a mitologia romana começa a se tornar muito parecida com a mitologia grega. Todos aqueles deuses, o panteão grego, você tem um deus para isso, um deus para aquilo, um deus para aquilo outro. Roma passa a ter quase que a mesma coisa, começa a sugar essa cultura grega toda, só rebatizando esses deuses. Tá? Nesse momento, Roma está nessa expansão, chama os plebeus para virem para a guerra, para fazer a base do exército. Só que esses plebeus eles perdem as suas terras porque as suas famílias se endividam sem o trabalho daquele homem ali que era o chefe da família. Os plebeus não conseguem manter o seu nível de renda, as famílias se endividam, perdem as terras, essas terras normalmente começam a ser adquiridas pela classe patrícia, começa a ter um enorme processo de concentração fundiária. Além disso, as terras conquistadas, quase todas também, passavam a pertencer ao governo, passavam a ser terras públicas, estatais, era o que a gente chamava de ager, ager é terra, publicus, o ager publicus era terra pública, e normalmente quem comprava, quem se apropriava até de forma ilegal às vezes do ager públicos da terra pública era a classe patrícia, então Roma passa a ver uma situação de ainda mais acentuada concentração fundiária, a plebe começa a ficar cada vez mais marginalizada, tá? Num primeiro momento porque você tem mais escravos, então os escravos começam a ser usados para substituir os plebeus, já que os plebeus não podem mais ser escravizados, né, leis licínias, eles não podem mais ser escravizados, os patrícios começam a colocar escravos para fazer essas funções, começa-se a perceber que o escravo era mais barato do que pagar salário para um plebeu, então os plebeus, mesmo aqueles que não se endividaram e perderam as terras e tal, começam a ser marginalizados, porque começam a ser substituídos por escravos que eram mais baratos, isso leva a um enorme desemprego em Roma, tá? Essa população agora enorme, furiosa, quer cada vez mais poder, quer cada vez mais influência dentro da república, quer mudar a situação econômica que vive, né? Nesse momento, novos indivíduos, novos homens de famílias que até então não eram tão tradicionais, da classe equestre e tal, começam a lutar por poder, começam a perceber que podem manipular a insatisfação dos plebeus para jogar esses plebeus como uma massa de manobra contra o Senado, contra as classes dominantes, e eles tomarem poder para si. Começa a haver aqui uma série de golpes de Estado, criação de ditaduras mais permanentes, não só aquelas ditaduras de 6 meses. A ditadura romana começa a se modificar, as instituições da República Romana começam a entrar em crise, tá? E essa crise da República Romana é o tema da nossa próxima aula, porque hoje a gente chega ao fim, não dá para avançar muito mais além disso. Por hoje é só. Se tiver dúvidas, manda as suas dúvidas pela plataforma, aqui nos comentários, por onde você achar mais conveniente. Eu estou o tempo inteiro atento para tentar tirar a sua dúvida da forma mais rápida e eficiente possível. Por hoje é só, fiquem bem, tudo de bom e lavem bem as mãos.